E aí chega esse dia. Porque não será possível que esse planeta encontre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, depois de tudo que a gente vem fazendo na história, uns contra os outros, transformando esse planeta lindo num verdadeiro inferno. E o inferno vai habitar esse planeta porque nós estamos cheios de homens demônios habitando o planeta, em maioria crescente. Então, onde quer que haja tantas criaturas inteligentemente perversas, presentes, e esse lugar não se transforme num inferno contra toda gente que busca o bem. É assim que está sendo, é assim que foi, infelizmente, está num crescendo, portanto, sem medo de errar, com muita tristeza eu digo, é assim que será, a menos que o coração da gente se deixe tocar por um milagre, se abra, invocando o reino de Deus. Eu quero que tu sejas o rei da minha vida, o Senhor da minha vida, o dono da minha existência. Eu quero me submeter a ti, ao teu amor, à tua misericórdia, à tua graça. E eu só consigo expressar isso honesta e sinceramente a Deus quando eu me torno assim para com o meu próximo. Você está me entendendo? Isso não é uma coisa que você faz olhando para cima, oh Deus, com esse papo furado. Se é verdade, trate o próximo assim. Abrace o próximo como se ele fosse Jesus. Acolha o seu próximo, não importando o seu hálito, o seu cheiro, a cor da pele, o status social, a etnia, o país ou qualquer coisa. Abrace como se fosse Cristo. Se você não ganhar esse entendimento, você já é um daqueles acerca dos quais aqui Mateus, no capítulo 25, nós vamos ter vida e saúde para chegarmos lá, se Deus quiser, quando Jesus diz: apartai-vos de mim, todos vós os que praticais a iniquidade. Apartai-vos de mim. Vão para longe de mim. Ou como ele diz aqui em Mateus 7, eu nunca vos conheci. Apesar de vocês viverem dizendo Senhor, Senhor, fizemos milagres, profetizamos, expulsamos demônios, eu não sei quem vocês são, gente. Não sei, apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que é o fogo da extinção. Porque não será possível a continuidade da vida com criaturas como você ou como aqueles aos quais você representa. Existindo em qualquer outra dimensão, não será possível. Porque a existência de vocês é antivida. Jesus disse que nenhum de nós tem que arrancar ninguém que seja assim do campo do mundo. Ninguém, por isso, tem a permissão para arrancar o joio. Ninguém. Para que, porventura, não cometa um erro, pensando que está arrancando um joio, vindo a prejudicar um trigo. Então Jesus disse, mas vai chegar a hora dos anjos. Vai chegar a hora dessas outras criaturas celestiais, dessas outras dimensões da luz, do bem, da verdade, do amor, que virão com poder e grande glória. São esses os que eu designarei para arrancar e fazer esse trabalho de limpeza na terra. De limpeza na terra. De sanitarização planetária, porque do contrário, a vida jamais será possível. E quanto mais a gente cresce em capacidade tecnológica, em poderes científicos variados, nos dando praticamente uma espécie de onipotência divina, praticada como em Satanáses da arrogância, uns contra os outros, em ódios e guerras e mortes para todos os lados.
não será possível haver vida com a presença dessas criaturas. E o realismo da mensagem de Jesus, que é toda cheia de misericórdia, de graça, de inclusão, de aproveitem a hora, o tempo, a boa nova, tem, no entanto, esse ponto de inflexão, aonde se diz: é chegada a hora da ira do Cordeiro. Como diz Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no primeiro texto cristão, escrito constante, presente no Novo Testamento, que foi a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, é o texto mais antigo aqui do seu Novo Testamento, antes dos evangelhos, antes de tudo. Veio essa carta aqui de Paulo, onde ele diz, no capítulo 1 ou no capítulo 2, no início ali, fim do capítulo 1, início do capítulo 2, quando ele diz: quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, tomando vingança contra todos os que não conhecem a Deus. Não é porque não tiveram informação, não. É porque, tendo a informação e tudo quanto dela decorre, sobre a vontade revelada de Deus como amor, não quiseram, mas fecharam o coração. É tudo semelhante ao que eu iniciei dizendo em João 8. Agora nós sabemos e cremos em ti, Jesus. O quê? Vocês creem em mim? Paulo diz: quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra todos os que não conhecem a Deus, porque deliberaram não deixar o Evangelho entrar nos seus corações. E contra todos aqueles que, conhecendo a vontade de Deus, decidiram lutar contra ela. Deliberaram-se contra ela. Esses sofrerão penalidade de eterna, portanto não tem nada a ver com espaço-tempo, mas com um átimo de alguma coisa que não é espaço-temporal, mas sofrerão penalidade de eterna destruição, que será de fato a extinção absoluta do ser. Eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Porque hoje, por pior que você seja, viva, escolha existir, você está vivendo ainda sob luz, graça, exortação, advertência, oportunidade, chance de compreensão. Agora, se você recalcitrar até depois de morto, porque a gente sabe que depois que o cara é declarado morto, ele ainda tem ali alguns minutos em que a vida inteira passa todinha com as emoções e com as luzes, que na hora da ocorrência, por causa de eventuais traumas psicológicos, ou bloqueios de toda a natureza, ou de enganos espirituais satânicos, ou de todos os fatores e vetores possíveis e passíveis de entorpecimento mental e cognitivo, mas agora, sem nada disso interferindo, você tem a chance eterna da vida. Passa tudo de novo. Mas tem gente que, mesmo livre de todo o entorpecimento que caracterizou a existência terrena deles, agora livres de tudo isso, mesmo com tal liberdade cognitiva, para enxergar tudo, para sentir tudo, para saber tudo, nesses eternos 6 minutos de vida pós-morte, o cara ainda assim endurece a cerveja. Ele ainda assim aplaude o inferno. Ele ainda assim beija Satanás na boca. Ele ainda assim toma o lado dele como maligno, lúcido e consciente. Então, o que de melhor a graça de Deus pode fazer por ele será mergulhá-lo na extinção.
Porque como o inferno não é medido em espaço e tempo, dentro desse juízo, quando alguém diz morreu, o que aqui do lado de fora são 6 minutos, isso é uma eternidade inteira de exposição a todas as oportunidades de verdade que você teve e não quis. E tudo isso com uma qualificação do peso e da significação das realidades eternas te visitando. É como se durasse para sempre. Mas aqui no relógio não passam de 6 minutos. 6 eternos minutos. E aí, se o teu coração nem aí, cara. E tem gente que, infelizmente, nem assim, nem aí. Abrem o coração para Deus, nem depois da morte. Esses serão lançados em eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então, quando você disser, venha o teu reino, saiba que ele invoca e evoca o que há de mais lindo, sublime, divino, maravilhoso e de todas as oportunidades possíveis para qualquer pessoa, para qualquer criatura ou entidade, sem acepção, porque Deus não faz acepção de nada nem de ninguém. Tudo que Ele criou é dele, para Ele. Existe por meio dele, mas pode se levantar contra ele, contra a vida, contra o próximo, contra tudo, de uma maneira mais demoníaca do que a gente pode imaginar. E se tornarem objetores de todo amor, graça e bondade, de tal modo que mesmo com a lucidez visitando-os na experiência mais iluminada do significado do que seja inferno para o ser, sem nenhum equívoco de julgamento, mesmo assim, essas pessoas se tornaram tão diabos, tão satanases, tão demônios, tão antagônicas de todo bem, que elas dizem amém para a maldade até o final e escarram no rosto da verdade e do amor de Deus. Esses são aqueles que vão experimentar o reino de Deus como extinção. E ainda, eu repito, ainda é bondade de Deus. Até o Lago de Fogo, tem um texto aí no meu portal caiofabio.net. Se você chegar lá e escrever Lago de Fogo, você vai ver um texto meu, pelo menos um dos meus textos, dizendo o Lago de Fogo ainda é bondade, graça e amor de Deus. Porque podia ser ainda muito pior do que simplesmente deixar de existir. Infelizmente, alguns não entendem isso, não querem entender de modo nenhum. Eu lamento de todo o meu coração. Me dói ter que falar isso. Quem me conhece sabe o quanto me dói ter que falar isso, mas eu estou falando. Porque essa é uma dimensão do reino que você não pode esquecer jamais. Não é para ter medo. É só para saber como não dá para brincar de viver. E não dá para brincar com a vida. E não dá para tratar a vida como se você fosse um demônio, um diabo, um satanás. Porque brincar disso transforma você nisso do que você brinca. Senhor Jesus, eu poderia estar aqui falando sozinho e pode até ser que haja alguns milhares me assistindo, mas praticamente ninguém me dando ouvidos. Porque os corações estão blindados, horríveis, tenebrosos. E eu estou falando dessa situação extrema, porém real, e que atinge os extremófilos que existem contra o teu amor e a tua graça e contra a vida.
Por favor, que haja ainda para quem, no dia chamado hoje, ouvir a tua voz, esse milagre de reversibilidade, de consciência e de transformação. É o que eu te imploro, sem me alongar nessa oração, mas com toda a vontade do meu coração. Eu te imploro que esse milagre aconteça em alguém ou em alguns. Em nome de Jesus. Amém e amém.